Tem que nos despertar, porque Jesus está voltando. A igreja do Senhor, em sua grande maioria, está corrompida. Aleluia, Jesus. Mas desperta, povo de Deus, porque é o povo santo que vai subir para o céu. É o povo santo que vai subir para a glória. Aleluia. E para isso nós temos que pregar a verdadeira palavra, a sã doutrina. Quem quiser ouvir, amém. Quem quiser ser liberto, amém. Deus vai libertar. Mas irmãos, não adianta o ser humano dar uma de bravo aqui na terra, não. Porque naquele grande dia o Senhor vai dizer: amarrai ele, amarrai ela, amarrai ele ou ela, malditos, e lançai nas trevas exterior, no inferno de fogo. Aquele que era bravão, aquele que não queria ouvir a palavra, agora não tem mais o que fazer. Então desperta, igreja, Jesus está voltando. Amém? Todos encontraram Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: exortação a conservar a liberdade cristã. Versículo 1 diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aleluia. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Vamos ler aqui a partir do versículo 16. Diz assim o título: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais vos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Pai Santo querido, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te bendigo, Deus, por essa oportunidade, por esse culto, Deus, por essa noite. Pai querido, manifeste o teu poder, a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Prepara nossos corações para ouvir a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos sentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Quem quer entender a palavra de Deus? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Quem já ouviu pregando acerca desse versículo? Quem já ouviu? Creio que os irmãos alguns já ouviram. A gente já pregou várias vezes acerca dessa passagem de Gálatas capítulo 5. Irmãos, Paulo aqui está tratando acerca de uma liberdade que o cristão ele tem. Qual é a liberdade?
Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Cristo nos libertou para sermos livres. É aí, irmãos, onde existe um porém. É aí, irmãos, onde existe as más interpretações. Aí tem pessoas que dizem: mas se Cristo me libertou para a liberdade, então eu posso fazer o que quiser, eu posso fazer o que eu bem quero. Não é assim, irmãos, não é assim. Mas Cristo me libertou. Irmãos, Cristo ele nos libertou do mundo. Cristo ele nos libertou do pecado. Cristo ele nos libertou desse mundo de engano. Então, se Cristo nos libertou desse mundo errado, que parte nós teremos com ele? Que parte nós teremos com esse mundo corrupto, com esse mundo, aleluia, de pecado? Aí diz assim, irmãos, porque havia ali entre os Gálatas algum tipo de circuncisão. Os discípulos queriam, ou alguns que acreditaram em Cristo, eles acreditaram que era necessário ainda circuncidar, era necessário que o povo fosse circuncidado como os antigos. Aí Paulo vai dizer: estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, irmãos, a gente tem que dar firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Qual foi a liberdade que Cristo nos libertou? Nos arrancou do pecado, nos livrou do mundo de engano. Então, o que a gente quer fazer daí das coisas do pecado? O que a gente quer fazer daí das coisas do engano? Aleluia, as práticas mudando, as práticas, aleluia, do pecado. Aleluia. Irmão, o ato de circuncidar, ele era, aleluia, ocorria quando uma criança tinha 8 dias de vidas. Ali o pai pegava, o judeu pegava e circuncidava o filho. Isso não foi uma ordenança da lei, porque a lei ela veio depois da circuncisão. Porque primeiro foi circuncidado quem? Abraão. Abraão ele se circuncidou já velho de idade. Isso foi um pacto que Deus fez com Abraão. E aí, irmãos, o povo que estava crendo em Jesus ainda queria praticar aquela prática. Mas Paulo está dizendo: não vos deixai, não vos metei, não vos deixai meter debaixo de um jugo de servidão novamente. Porque, irmãos, as pessoas estavam presas à circuncisão. As pessoas estavam presas à circuncisão. Aleluia, Jesus. Então, nós vemos, irmãos, que alguns eles ficavam presos aqui, tinha que se circuncidar, porque senão a fé não valia nada. Aí Paulo vai dizer: não vos deixar meter debaixo de um jugo de servidão, porque foi pela fé em Cristo, aleluia, que vocês, aleluia, alcançaram a graça. Foi pela fé em Jesus que vocês alcançaram a graça. Foi pela fé em Jesus que vocês alcançaram a misericórdia. Porque a circuncisão não tinha poder de salvar, a circuncisão não tinha poder de libertar ninguém, a circuncisão não tinha poder de transformar alguém santo. Mas a fé em Jesus Cristo, sim, a fé em Jesus Cristo tornava pessoas libertas, a fé em Jesus Cristo tornava pessoas curadas, a fé em Jesus Cristo tornava pessoas libertas para a glória de Deus. Então, irmãos, para que alguém ser liberto e querer voltar para debaixo do jugo de servidão novamente? Aí, irmãos, aleluia, Cristo está dizendo: porque Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, mas o que? Mas a fé que opera por caridade, a fé que opera por amor. Então, irmãos, nós temos que ter essa fé em Cristo Jesus. Não é um ato passado, não é o que a gente aprendeu com os nossos antepassados, não é o que nós aprendemos com os nossos contemporâneos, não, é a fé em Cristo, é o que está na palavra, é o que o Senhor nos ensina. Aleluia, Jesus. Foi para a liberdade que Cristo
Amém? E aí eu salto aqui para o versículo 16, irmãos. Quero focar um pouco nessa passagem. Glória a Deus. Não pretendo ser muito longo. Glória a Deus. Quando o apóstolo está falando aos Gálatas acerca, aleluia, das obras da carne e dos frutos do Espírito, isso não ficou limitado só à igreja de Gálatas. Não, essa palavra serve para nós. A mesma natureza carnal dos irmãos de Gálatas é a mesma natureza carnal de nossos dias, de nossas vidas. Porque o ser humano, irmãos, os desejos do ser humano, eles continuam o mesmo. É geração após geração, mas os desejos do ser humano continuam os mesmos. A concupiscência na carne continua a mesma. Então veja só, o que Paulo queria tratar com os irmãos e irmãs? Queria tratar o que estava acontecendo, queria tratar o que realmente acontecia com os irmãos ali. Pessoas que andavam não em espírito. Aqui não está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito humano. Aleluia, porque as pessoas confundem o Espírito Santo com o Espírito humano, com o nosso espírito. Nós temos que entender o que é Espírito Santo e o que é o nosso espírito. Quando está falando que existe essa duas naturezas, carne e espírito, não está falando de Espírito Santo, está falando do nosso espírito. O espírito, ele tem domínio, a carne não. Ou melhor, a carne não nos domina. Nós não conseguimos dominar. Por exemplo, a carne é o que ela quer e a pessoa não tem domínio sobre ela. Já o espírito não. O espírito, ele tem domínio próprio. Amém? Então a igreja em Gálatas estava ali passando por essa situação. Humanos eram, e ali eles não estavam ali exercitando para andar em espírito. E é por isso, irmãos, que Paulo ele vai exortar de uma forma mais severa, porque em cada carta que Paulo escreve, ele vai tratar de assuntos específicos, de assuntos diferentes. Porque em cada igreja que Paulo passava, Paulo ele via os pontos, as qualidades, mas também Paulo ele via o que precisava melhorar, o que precisava mudar. E não é diferente dos nossos dias, irmãos. Jesus, através do seu céu, ele vê qualidade nos irmãos, nas irmãs, mas também vê que tem coisas para melhorar, tem coisas para ser trabalhadas, tem coisas para ser moldadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Paulo está falando: andai em espírito e não compreendeis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, irmãos, é uma guerra entre carne e espírito. É a carne dizendo eu quero isso e o espírito dizendo eu quero isso. Então, irmãos, é uma guerra. Pensa numa guerra. O que é guerra, irmão? Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo que há muitas guerras lá fora, mas não é esse tipo de guerra que Paulo está falando que existe entre a carne e o espírito. É uma guerra interior, meus irmãos. É uma guerra interior na minha e na tua vida. É a nossa carne querendo nos levar para o pecado e o nosso espírito de alguma forma querendo fazer a vontade de Deus. Então essa batalha é uma batalha dentro de nós, irmãos. Aqui foi falado algo muito importante acerca de muitas vezes o ser humano querer botar a culpa sempre no inimigo. E eu observei algo hoje que a gente tem que vigiar, irmãos. Nem tudo é inimigo, mas o inimigo ele aproveita nossas brechas. O inimigo ele aproveita os nossos vacilos. Aleluia. Por isso que a palavra diz que nós não devemos dar lugar ao inimigo, porque quando ele acha uma brecha, ele faz a bagunça. Aí as pessoas aprenderam uma maneira de ficar jogando a culpa do inimigo. Ah, foi o diabo,
foi o inimigo, aí foi o trem ruim. E quando, irmãos, entenda uma coisa: quando alguém joga a culpa no inimigo, ele não está assumindo a sua culpa. E quando o homem e a mulher não assumem a culpa, Deus também não perdoa. Não perdoa, meu irmão. Aleluias. É necessário haver arrependimento para que haja perdão. As pessoas falam: o inimigo foi ele, foi isso, foi aquilo, foi isso, foi aquilo, e a brecha continua aberta. Então, que essa guerra entre carne e espírito, nós temos que entender que a carne, ela dá lugar ao inimigo, ela dá brecha, ela cobiça para o pecado. Então as duas se opõem. Carne e espírito, eu continuo dizendo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no templo, ele une com o nosso espírito, nos tornando um com Deus. Glória a Deus. Mas quando o demônio ele entra em um templo, ele aprisiona o espírito e faz a vontade dele, e a carne que começa a fazer o que ela quer, amando do espírito maligno. Irmão, muito espiritual é muito sério. Glória a Deus. Então, um se opõe ao outro. Aí Paulo vai dizer no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quer dizer, irmão, quem está guiado pelo Espírito não está debaixo de servidão, não está debaixo de um jugo. Não, porque quem anda pelo Espírito faz as coisas do Espírito. Porque quem anda pelo Espírito está liberto. Porque quem anda de acordo com o Espírito, aleluias, está liberto. O Espírito Santo também habita, e é uma pessoa mudada, é uma pessoa transformada, é uma pessoa que não precisa ficar misturando com o mundo para agradar o mundo, não. Irmãos, as coisas, a realidade desse mundo é terrível, está cegando muitos cristãos, muitos crentes, e o Senhor me deu essa direção para me bater nessa tecla nessa noite. Irmãos, a coisa não está séria, as igrejas sérias, real na face da terra está pouco. É por isso que quando eu falo que eu não preguei, não estou pregando da forma que Deus quer que eu pregue ainda, é porque, irmãos, Deus quer me usar de uma forma gloriosa, mas muitos vão me detestar por causa dessa palavra. Mas eu falo para Deus: Senhor, me usa conforme eu queria a tua vontade. É tempo da gente pregar a santidade, irmãos. É tempo da gente pregar, aleluia, a doutrina verdadeira de Cristo. Não só a religiosidade, mas nós temos que pregar a doutrina. Nós temos que pregar contra a vaidade desse mundo, contra os pecados obscuros que cegam as pessoas espirituais. Aleluia, Jesus. Aonde muitos, irmão, aonde não tem verdade, as pessoas não libertam. Porque quando é que as pessoas vão conhecer a verdade se não é pregar? Como diz a palavra: como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão também se não for enviado? O problema é que tem muitas pessoas se intitulando pastores, líderes, apóstolos, seja lá o que for. Não sou contra, porque tem muitos homens de Deus. Nós estamos falando que existem muitos que estão se intitulando, que estão se levantando. E é por isso que nós temos que ter discernimento, buscar em Deus sabedoria. Quais são as igrejas verdadeiras? Quais são as igrejas sérias? Porque a coisa é séria, irmãos. Glória a Deus, Jesus saiu. Grande Deus. Então, se não for enviado, como vão pregar a verdade? Vão pregar o que eles querem, vão pregar o que o povo quer. Irmãos, e se nós ouvir só o que nós queremos, nós nunca vamos ser libertos. Se nós ouvir só o que nós queremos, nós nunca vamos ser transformados verdadeiramente como Cristo quer que nós sejamos. O que eu mais me alegro, eu faço muitas vezes, que Deus me corrige, me corrigiu e me corrige através da palavra. E muitas vezes usando pessoas para nos exortar. A palavra de Deus fala que a correção no momento ela é dolorida, mas lá na frente ela nos causa um bem maior, algo muito importante. Eu me lembro certa vez, irmãos, que o meu pastor me corrigiu numa simples coisa, irmãos.
E na hora eu pensei, eu achei que eu não estava errado. Fiquei calado, mas fiquei triste com aquilo. Irmão, mas ainda hoje, depois eu me arrependi, não falei nada, porque um crente sábio tem que receber a correção calada. Se você receber uma correção sem esperneando, irmãos, é complicado. É melhor a gente se arrepender, a gente analisar se estava errado mesmo. Irmão, uma coisinha simples, mas precisou, porque depois eu entendi que não era daquele jeito. Então o evangelho de hoje, irmão, já não tem mais correção. Não estou falando de correção do homem, não. Estou falando de correção da palavra de Deus. Nós precisamos ser moldados. Nós precisamos crescer no evangelho verdadeiro, no evangelho que transforma, que muda a vida. Glória a Deus. As pessoas hoje em dia estão correndo de um lado para o outro, caçando Jesus, como diz o pastor Adão, procurando Jesus, mas não acharam ainda, porque não quer ouvir a verdadeira palavra, porque não quer aprofundar na verdadeira palavra, porque não quer pagar o preço, e termina pagando o preço maior, que é o preço da rebeldia, que é o preço da desobediência. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando a carne ela limita, ou melhor, ela guerreia contra o Espírito, há essa guerra. Aí no versículo 19 o Senhor está falando: mas as obras da carne são manifestas. Irmãos, o que é manifesta? Manifesta é quando qualquer um vê. Manifesta é quando está aparente. Manifesta é quando o mundo ao nosso redor está vendo. Irmão, as obras da carne não tem como esconder. Quem anda praticando as obras da carne é descoberto, porque é manifesto, diz a palavra de Deus. Quais são as obras da carne? Quais são as obras da carne? Quem sabe? Chuta aí, diz aí, fala algumas, são várias. Paulo ele vai simplesmente dar um resumo. As obras da carne. Desejo não, desejos são muitos também, mas nem todo desejo da carne é pecado. Se fosse assim, nós estávamos perdidos, porque não podia comer, não podia beber água. Isso é desejo da carne. Paulo está falando das obras da carne. Quais são as obras da carne? São o quê? Quem sabe? É muito, irmãos. Machucou alguns aí. Veja só. Paulo começa a dizer que são manifestas, as quais são prostituição. É manifesto ou não é? Por mais que a pessoa esconda, mais um dia vai ser revelado. Existe a prostituição contra Deus. A pessoa abandona a Deus e passa a fazer suas próprias vontades. Está traindo o Criador. Aí o Senhor fala que o meu povo, aleluia, que eu escolhi, Israel, Judá, se prostituírem contra mim, porque me abandonaram e passaram a servir outros deuses. Aleluia, Jesus. Servir outros deuses. Então o que mais é obra da carne? Impureza. Impureza da pessoa impura, no modo de falar, no modo de ser. Não tem santidade, não tem pureza. Aleluia. Ações erradas. Louvado seja Deus. Eu não estou chutando aí, mas vamos pela ordem. O que mais? Lascívia. Quem sabe o que é lascívia? Quem sabe o que é lascívia? O irmão aqui que está chutando, fala aí, irmão, o que é lascívia? Sim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
É por isso, irmão, que nós temos que ler a Bíblia na tradução mais antiga. Se enganchou na palavra, não sabe a tradução, vai pesquisar, vai estudar. Eu não sou contra quem lê a linguagem de hoje, porque eu já li também a Bíblia toda, já na linguagem de hoje também é boa, mas a linguagem de João Ferreira de Almeida é mais detalhista para quem quer aprofundar, para quem quer ir mais fundo. O que é lascívia? Lascívia é a mesma sensualidade. Sensualidade. O que é ser sensual? Aí quando a gente fala em sensualidade, já vai mais para a questão das mulheres, mas o homem também pode ser sensual. O homem santo sabe se vestir ou não sabe? A mulher santa sabe se vestir ou não sabe? Então a sensualidade, a lascívia, é obra da carne. O que significa isso? É quando o homem e a mulher quer se vestir para aparecer para o mundo. Irmãos, eu já falei isso e continuo falando. Eu não sou contra a academia, quem quiser fazer para a saúde, amém. Mas quando a academia é feita só para a pessoa querer ficar musculoso, querer empinar as nádegas, querer se amostrar no mundo, isso é lascívia, irmãos. Isso é lascívia. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo nosso, nós temos que cuidar. A saúde a gente tem que cuidar. Mas o problema é que nos nossos dias as pessoas estão tão preocupadas, aleluia, em cuidar do corpo físico. Não é nem cuidar do corpo físico, é cuidar da estética apenas. Porque muitos ficam cuidando da estética e acabam com o corpo físico e fica pior, acaba com a saúde. Mas entenda uma coisa, irmãos, nós temos que cuidar primeiro do nosso espírito, da nossa vida com Deus. Aleluia. Coma bem, se alimenta bem, pratica esse exercício físico. Mas essa sensualidade, essa lascívia que Paulo está dizendo, é obra da carne, quando a pessoa quer se aparecer. Quando alguém está passando por prova, dificuldade, que tem uma dificuldade de se vestir, o Senhor não entende. O Senhor Deus que abre porta. Mas quando a pessoa não, isso é muito sério. Principalmente as mulheres, não vou generalizar, mas isso é comprovado. É comprovado. As mulheres muitas vezes, não estou falando só na igreja, isso infelizmente tem entrado nas igrejas sim, mas as mulheres em geral, elas se vestem para se mostrar umas para as outras, na grande maioria. Nós temos que se vestir para Deus. Nós temos que olhar no espelho e perguntar ao Espírito Santo: Senhor, isso está decente? Isso é da tua vontade? Isso é do teu querer? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? E nós somos a igreja, irmãos. Eu não sei, não, Deus me deu essa palavra aqui nessa noite. E quando eu falo que eu não prego ainda nem o que Deus quer que eu pregue, é porque eu não prego ainda. Os irmãos vão ver eu pregando o que Deus quer que eu pregue. Mas tudo é no tempo de Deus. Amém? Jesus está aí. Glória a Deus. Então, meu irmão, a gente tem que vestir para Deus, porque a lascívia é obra da carne. Lá no final nós vamos entender o que é que Jesus está falando. Glória a Deus, Jesus está aí. Irmãos, eu sou seguro com certas coisas. Foi assim que eu aprendi, assim que a palavra me orienta. Glória a Deus, Deus me libertou de muita coisa. A gente não pode pegar o que Deus me libertou e querer jogar para que o outro seja do mesmo jeito. É o Espírito Santo que liberta. Mas a gente tem que pregar a verdade. A gente tem que pregar a palavra. É o Espírito Santo que liberta. Quando eu estou pregando a palavra, eu não estou pregando a ninguém. É o Espírito Santo que liberta. É o Espírito Santo que vai orientar. Mas a minha obrigação é pregar a palavra. Jesus está aí. Glória a Deus. Irmãos, o cristão, olha o que vem aqui, que o Senhor me trouxe aqui. O cristão pode banhar em praia? Na praia? Pode banhar em piscina? Pode ou não pode? Vão ficar com vergonha de falar. Pode ou não pode?
Claro que pode, irmãos. Nem só pode, mas deve. Mas o problema é que tem que vigiar. Cristão de biquíni na praia, postando, irmão, sem camisa de sombra, sangue de Cristo de poder. Deus tem poder. Amém, irmãos? Isso é lascívia, meu irmão. É lascívia. É homem na carne. O corpo do homem é para quê? Primeiro é para agradar a Deus, e se tiver esposa ou que a esposa tiver esposa, é um para o outro, não é para ficar aparecendo para o outro. Amém? Glória a Deus. Jesus está aí. Vamos pular.